Meu filho tá sofrendo bullying na escola. Hoje o assunto é tenso, porque é o assunto de uma mãe contando que ela descobriu que o filho tá passando por uma situação bem delicada. Parece que o filho dela tem autismo e é complicada a situação. Vamos acompanhar junto, porque parece que já teve bastante desenvolvimento nessa história e a gente vai ver desde o início. O vídeo é dessa criadora aqui, a Paloma Fernandes. E aí nesse primeiro vídeo aqui ela conta um pouco o que tá acontecendo. Eu tô com tanto ódio que eu acho que se eu não falar eu vou explodir. Fui buscar meu filho na escola agora e descobri que meu filho tá sofrendo bullying e agressão por conta de um desgraçado, de um moleque lá da escola dele, que paga de louco, que ele vai ver o que quer pagar de louco nessa porra. Não porque ele tem vários diagnósticos não fechados, foda. Eu não tô nem aí que ele tem diagnóstico, que ele tem um caralho. Meu filho é autista. O meu filho está apanhando. O meu filho está sofrendo agressão por esse moleque. O meu filho está com medo de ir pra escola. O meu filho é uma das crianças que tem o coração mais puro desse mundo. Mano, eu tô puta pra caralho. Porra, eu cheguei perto desse moleque, eu falei, mano, se você olhar pro meu filho de novo, eu não... Olha, gente, a vontade que eu tenho de falar aqui as coisas, vocês não têm noção do ódio que eu tô sentindo desse moleque. E a escola me informou que é uma puta negligência da família, que a mãe e o pai não tá nem aí, que agora que ele começou com tratamento, toma remédio, caralho, esse moleque não vai meter o louco, eu não vou esperar acontecer com meu filho. O que aconteceu com o moleque lá na Praia Grande, vocês devem ter visto o caso, eu não vou esperar isso acontecer. Então eu tô indo fazer um BO agora contra esse moleque, solicitei uma reunião na escola e eu não vou permitir que o meu filho seja agredido, que o meu filho seja coagido por um moleque que quer meter o louco, quer pagar de valentão. Ah, porque tem diagnóstico. Foda! Eu não tô nem... Ai, gente, tem uma situação muito delicada em colégio que você não tá ali durante esse processo, né? É um lugar que a sua criança vai todos os dias, né? Quando a escola não presta atenção, quando a escola não tá ali prestando atenção na relação das crianças, é um sentimento de muita impotência, eu imagino, né? Porque a mãe não vai estar ali assistindo a aula junto com a criança. E deve ser desesperador, gente. Eu sei porque eu sofri bullying a minha vida inteira, o povo fica... Ai, que agora tudo é bullying. Não, eu concordo que eu acho que a relação entre as crianças é importante, a criança aprender a se defender é importante, a criança aprender a lidar com pessoas que vão gostar mais dela, vão gostar menos dela, é importante, né? Então, lógico que a gente tem pais que têm uma super proteção com os filhos e que nada pode acontecer, e eu acho que é isso. Quando a criança chegar na vida, a história não vai ser bem assim. Mas existe um limite da onde isso pode ir, ainda mais quando a gente tem personalidades dentro da escola, de crianças que não têm limite nenhum, de crianças que não são colocadas limite em casa, e que óbvio que vai ser muito difícil pra professora, pra diretora conseguir limitar essa criança. E aí acaba que sempre alguém sai sofrendo nessa situação, e normalmente a criança que tá sofrendo bullying, ela dificilmente reclama, ela vai acabar aceitando ali, porque pela personalidade dela, talvez ser um pouco mais retraída. Esse menino aqui autista, provavelmente vai ter mais dificuldade de revidar, ou de fazer alguma coisa. Nem sempre a professora ou alguém do colégio tá olhando a situação, então eu vejo a revolta dessa mãe por uma situação quase de impotência, né? Do tipo, eu não tô aqui pra ver o que tá acontecendo e meu filho tá passando por isso. É muito difícil, é por isso que eu já ouvi muita gente falando isso e pra mim é uma coisa realmente muito fundamental. Todo mundo na escola é educador, não é só o professor. É a pessoa que tá na entrada da escola, é a pessoa que tá fazendo a faxina, é a pessoa que tá na cantina. Todo mundo, o ideal é que todo mundo fosse um olho da escola, todo mundo tivesse a capacidade de educar essas crianças, porque toda relação na escola é uma relação de educação, toda relação na escola, a relação da criança com a pessoa da faxina, com a pessoa da guarita, com a pessoa da segurança, com a pessoa da... Tudo é uma oportunidade de educação. Então todo mundo deveria, num mundo ideal, ter a capacidade de fazer com que essa criança seja educada e também poder ver se esses abusos estão acontecendo. Nem aí com o diagnóstico do teu filho, eu não quero saber. Eu mando meu filho pra escola, ele nunca agrediu ninguém, ele nunca xingou ninguém, ele nunca fez nada com ninguém. Eu não vou admitir que o seu filho que paga de valentão vai querer meter o louco no meu filho, certo? Então isso não vai ficar assim. Eu não vou deixar o meu filho ficar passando isso. Meu filho tá aos prantos, chorando, falando que não quer mais ir pra escola, sendo que ele sempre amou a escola. Aí vocês colocam esses doentes aí dentro da escola, esse valentão que quer pagar de gostosão. Eu não vou permitir. Então esse negócio de porque o bullying, porque a campanha contra o bullying, caralho, o bullying eu que vou resolver essa merda. Já que a mãe e o pai desse moleque não dá educação pra ele, a gente vai ter que dar. Mas desse jeito não vai ficar. E eu vou processar sim os pais desse moleque, certo? E a escola tem que tomar uma providência, porque isso é um absurdo.
Isso é um absurdo. Amanhã eu vou levar meu filho pra escola e eu vou ficar o dia inteiro ligando lá. Porque se esse moleque olhar pra ele, se esse moleque jogar uma bolinha de papel nele, se esse moleque der um chute e um soco no peito dele igual ele deu hoje, sem meu filho fazer absolutamente nada, véi, eu não respondo por mim nessa porra. É isso, né, gente? Você chega no nível de agressão física e a gente até entende que a criança, às vezes, cai na porrada, entendeu? Acontece. Agora, se é uma agressão constante, repetida, não é possível que ninguém no colégio não esteja vendo isso. Mas é isso. Também a professora, muitas vezes, não tá vendo. A criança, ela é esperta, ela vai fazer isso, não vai fazer isso na frente dos outros. E, muitas vezes, a professora tá ali cuidando de 40 alunos numa sala de aula, não tem como prestar atenção. Durante o recreio, durante o recesso, também não tem como ver. Então, assim, é um problema geral, né? Uma vez eu ouvi uma coisa que eu fiquei pensando isso, que o bullying é um problema pra todo mundo, inclusive pra pessoa que tá fazendo bullying, porque tem alguma questão aí. Tem questões de todos os lados, então a escola precisa estar preparada pra lidar com isso. Mas vamos ver o que aconteceu depois. Bom dia, gente. Bom, eu não esperava a repercussão desse vídeo, mas que bom que repercutiu. Eu vou tentar resumir pra vocês o que foi que aconteceu e por que da minha indignação, principalmente pra aqueles que estão nos comentários achando que eu tô dando chilique. Então, vamos lá. Ontem eu fui buscar o meu filho na escola, às 4 horas da tarde, que ele estuda integral. Quando eu estava entrando no portão da escola, um coleguinha do meu filho, da sala dele, falou: tia, você é a mãe do Rodrigo, que é o meu filho? Eu falei: sou. Ele falou: ah, então, você ficou sabendo o que aconteceu com ele hoje? Eu falei que não. Falei, tipo, não, né? Ontem ele tinha um passeio na escola, ele tava todo empolgado. Gente, se tem uma criança que já chega... Olha o nível da consciência da criança de perceber o que tá acontecendo, buscar a mãe da criança e contar pra ela o que tá acontecendo. Essa criança provavelmente já contou pra uma autoridade dentro da escola. A mãe não deve ser a primeira. Ela já deve ter contado pra professora, pra algum inspetor. Alguém já deve saber dessa situação e, pelo visto, não tá fazendo nada, né? Eu falei, gente, o que será que aconteceu? Porque a escola não me comunicou de nada. A escola não me falou nada. Aí ele falou: ah, então, tá vendo aquele menino ali, ó? E apontou pra esse safado desse moleque que tava sentado do lado de um monitor, com a maior cara de deboche do mundo, como se ele fosse o rei, e falou, ah, então, é que ele bateu no Rodrigo. Aí eu falei, mas bateu por quê? Porque eu achei que tinha sido uma briga de criança, tipo, isso acontece, gente, essas coisas, né? Ele falou, não, tia, ele é assim, ele bate na gente, ele ameaça a gente, é assim todo dia. Rodrigo não fez nada pra ele. Na hora, gente, eu subi pra pegar meu filho, lá em cima, e eu fiquei assim... Olha, eu já subi transtornada. Aí eu peguei meu filho, na hora eu olhei pra ele, ele me olhou e já começou a chorar. Quando ele começou a chorar, eu falei, filho, o que aconteceu? Aí ele, o fulano me bateu, não sei... Já desesperado. Eu falei, por que você não falou nada? Não, a tia na hora resolveu, mas ele fica me ameaçando e tal. Beleza. Desci a rampa, já desci. Nossa, tem uma coisa que... Você vê, ele falou que, não, a tia na hora resolveu. Muitas vezes... E aí, gente, de novo, eu não tô aqui culpando o professor, porque eu sei que muitas vezes a gente tem situações que são impossíveis da professora ou da inspetora conseguir ver isso tudo. Mas deveria conseguir. A gente tem uma situação aqui que muitas vezes essas situações, elas só são resolvidas no ápice da situação. Que é, se as crianças estão caindo na porrada, vai lá e separa as crianças. Mas o bullying é uma coisa constante, repetida. É um terror que não é só físico, é psicológico. Então essa criança, ela para de deixar de querer ir pra escola, para de conseguir prestar atenção na aula, para de conseguir ter relação com os outros colegas. Isso tudo porque existe uma criança ali no meio que faz com que ela se sinta acuada. Posso falar com alguém. Eu falei, não, alguém vai ter que me atender aqui. Uma coordenadora, uma professora, alguém vai ter que me atender. Nisso eu pedi pra inspetora de aluno chamar a coordenadora, ela chamou. A coordenadora veio falar comigo e me chamou na sala dela. Ela falou, entra aqui pra gente conversar. Quando ela me chamou, eu vi que tinha sido séria a situação. Aí eu perguntei, falei, o que aconteceu? Aí ela falou, então, esse menino, ele já dá problema aqui há um tempo, tá em investigação sobre vários diagnósticos, mas assim, gente, ele não tem diagnóstico de nada, tá bom? Ele não tem nenhum laudo, nada. Por enquanto, ele era um moleque problemático que a família negligenciava e depois da escola cobrar muito, alguém fez alguma coisa. Independente se ele tem diagnóstico ou não, tá?
Ele pode ter todos os diagnósticos do mundo, mas na minha cabeça, ele precisa fazer com que o ambiente seja seguro pra todo mundo. Então, assim, e é um problema que tem que ser tratado com os pais. Eu acho, assim, é péssimo que a escola, é uma falha, é um fracasso da escola não conseguir também lidar com todas as crianças, mas também a escola também tem um certo limite. Existe um limite onde a escola não pode educar do nível de ter que resolver um problema que não é resolvido em casa. Então, eu acho que sim, se a criança tá dando problema, precisa a escola colocar um limite até de tirar a criança. Tá bom? Só pra vocês saberem o contexto. Então ele era só um moleque babaca, valentão, que gosta de praticar bullying com os meninos na escola. É basicamente isso, tá bom? Mas calma que vai ficar muito pior. Beleza, eu já fiquei transtornada, mas ok, ela fez, registrou lá, eu assinei, a gente conversou, eu solicitei uma reunião com os pais dele. Falei, eu gostaria que, por favor, vocês chamassem os pais dele aqui pra poder conversar. Pra gente poder saber o que tá acontecendo, porque eu não vou deixar essa situação desse jeito. Eu não vou deixar meu filho ser agredido aqui dentro desse jeito. E só pra vocês saberem o que foi que esse menino fez ontem, durante o almoço, porque o meu filho almoça na escola, ele ficou perseguindo o meu filho durante o almoço, do meu filho ter que se esconder no banheiro dele. Meu filho não almoçou, por causa desse boss. E aí, quando foi mais tarde, dentro da sala, meu Já passou de qualquer limite, né, gente? Já passou de qualquer limite. filho estava sentado, fazendo a lição. Esse menino ficou jogando coisa nele, acho que uma massinha ressecada, não sei, alguma coisa. O meu filho se incomodou e pediu pra ele parar. Ele levantou, deu um chute, um soco no peito do meu filho. Foi isso que aconteceu. O meu filho, gente, meu filho é autista, nível leve. O Rodrigo é uma das crianças mais doces e gentis que existem, assim, na face da terra. O meu filho é um amor de criança. Meu filho nunca arrancou uma asa de uma borboleta, uma pena de uma pomba. Nada. Nada. O Rodrigo é uma criança incrível. Meu filho foi ameaçado, agredido, porque não foi uma briga, foi uma agressão. Meu filho não reagiu, meu filho chorou na hora. E aí vieram 3 adultos pra segurar essa praga, esse delinquente de merda. Meu filho ele foi retirado da sala, esse bosta. E aí ele tava lá embaixo esperando, porque ele vai embora sozinho pra casa. A família tá, já foi chamada várias vezes, e esse é o contexto, tá? Só que aí, o meu filho contou que ele já foi perseguido outras vezes. Por esse bosta desse moleque. Eu vou ter que fazer parte 2, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Eu vou responder outro comentário, eu faço parte 2 pra vocês em outro comentário. E aí, aqui tem um comentário que eu quero muito mostrar. Aqui, ó. Não sei se vocês notaram, mas o mini fofoqueiro fez um pedido de socorro. Ele contou pra ver se alguém toma uma providência, porque ele também não aguenta mais. É isso. Uma outra criança teve a noção, a racionalidade, a consciência de chegar pra mãe desse menino e contar, porque a escola não contou, porque ninguém na escola resolveu, e uma outra criança precisou intervir. Nível absurdo. Tem outro comentário aqui que é aquilo, né? A gente tem a vida real e a gente tem o que acontece, né? Eu olhando esse comentário, eu acho ele meio zoado, mas dá pra super entender de onde isso aqui passa, né? Coloquem seus filhos em artes marciais, jiu-jitsu. Cadê o pai do Rodrigo? Aqui o de 10 anos se triscar e atropela. A violência é a situação aqui, nesse lugar, aí é aquela lógica, né? Do tipo, pra me defender na rua tem que sair com arma. Tá na mesma lógica desse comentário aqui, né? Então a solução é todo mundo saber bater, todo mundo saber agredir, pra que ninguém mexa com ninguém. Não, definitivamente essa não é a solução, né? Porque a gente não tá numa sociedade bélica pra gente conseguir fazer isso, né? Não acho que é o ideal. Mas na vida real, onde o colégio não ajuda, né? E não tá fazendo nada pra essa criança, às vezes isso aqui é uma solução pra essa criança não apanhar. Então, quem sou eu pra culpar esse pai aqui que tá falando isso, né? Parte 2 das agressões que o meu filho tá sofrendo por conta de um moleque lá na escola dele. E aí, a coordenadora veio, me contou tudo, contou um pouco do histórico dele, assim, das coisas, das tentativas de contato com a família, de que agora ele tá tomando uma medicação para os acessos de raiva, que a família tá tentando descobrir o que é, enfim. E aí, gente, nisso, quando eu tava saindo de dentro da sala dela, esse menino tava lá ainda, esperando alguém vir buscar ele, porque ele sempre vai embora sozinho, mas acho que por conta dessa situação alguém chamou alguém da família. Ele me olhou e começou a rir de mim e do meu filho, tipo assim, achando graça da situação, sentindo prazer naquilo, sabe? Gente, eu não aguentei. E eu virei pra ele e falei, se você bater no meu filho de novo, se você ameaçar e fazer as coisas que você tá fazendo com meu filho de novo, você vai se ver comigo. Eu falei pra ele. Gente, ele simplesmente virou pra mim e falou assim, você vai morrer também. Foi isso que ele falou pra mim. Ele não só tá agredindo meu filho, como ele me ameaçou também. Quando ele falou isso, gente, eu fiquei em choque. Eu falei, gente, esse moleque é um delinquente, ele é um doente, velho. É simplesmente desesperador
pensar que um menino de 11 anos tem coragem de ter uma atitude como essa. E aí, na minha cabeça, a partir daquele momento eu passei a não ter paz mais. E aí, quando eu cheguei na minha casa... Gente, é batata. Vai ver a casa desse garoto. Vai ver a relação dele com os pais. Vai ver... Às vezes o pai bate na mãe. Às vezes o pai bate na criança. Às vezes o pai chega pra ele e fala assim, homem mesmo, homem que bate. Vai ver a relação. Quem sou eu para dizer que não é? Mas isso aqui não é nenhum tipo de transtorno psicológico. Isso aqui é criação. Pode ser? Pode ser. Mas esse papo aqui, e da criança de enfrentar a mãe do garoto e falar que você vai morrer também? Cheguei com meu filho aqui e eu sentei com ele e falei, filho, pode me contar tudo que ele já fez com você. O meu filho caiu no choro e começou a me contar todas as agressões que ele já sofreu anteriormente, todas as ameaças e todas as coisas que esse menino já fez com ele em dias anteriores. E a escola simplesmente nunca me falou nada. E a escola ficou durante a reunião, quando ele falou, ele já tava fazendo isso, não sei o quê. Tipo assim, Rodrigo, por que você não falou pra sua mãe? Por que você não avisou? Porque ele tava com medo. E é papel da escola fazer isso, né? A escola tem a obrigação de garantir a segurança do meu filho. A obrigação. Meu filho foi agredido dentro da sala de aula. Meu filho tá sendo perseguido, ameaçado. É isso que tá acontecendo com meu filho. E eu, como adulta, eu não posso agredir o menino de volta. Eu não posso fazer nada. Apesar da gente sentir ódio, da gente sentir raiva, a gente sabe que a verdadeira responsabilidade disso é da família que não cuida, que não olha, que não resolve. Esse é o grande problema. A gente sabe que a raiz do problema disso tudo é a família. E aí, hoje de manhã, eu levei meu filho pra escola. Meu filho foi chorando pra escola, com medo. Deixei ele lá, fui até a coordenação lá de novo, conversei de novo. Pedi para marcar uma reunião com a diretora, eles vão agendar. Eu pedi para que eles solicitem a presença dos pais dele, do responsável, não sei quem é que cuida desse menino, mas alguém tem que fazer alguma coisa. Então, assim, é muito fácil alguém vir no vídeo e falar, você tá errada, não adianta você dar chilique aqui. Não... Gente, eu estou procurando os meios legais, tá bom? Pra resolver essa situação, não foi só aqui no TikTok, não. Só que eu vou falar pra você. E é capaz de chamar os pais desse moleque e os pais ainda enfrentarem ela, tá? Vocês que eu fui uma pessoa que sofreu muito bullying na escola quando eu era criança, muito mesmo, e essas coisas me marcam até hoje. Meu irmão passou pela mesma situação. E eu não vou permitir que os meus filhos passem. E depois do caso do menino da Praia Grande, acho que é Carlos o nome dele, isso assim deu assim, um sinal de alerta na minha cabeça, de que a gente não pode simplesmente ver uma situação dessa acontecendo e fingir que não tá acontecendo. Que é exatamente isso que a família desse merda desse moleque tá fazendo, fingindo que não tá acontecendo. E aí um menino desse vai crescer. A gente tem sempre que lembrar que ele não vai ser criança pra sempre. Hoje ele é um menino de 11 anos, baixinho, franzino, folgado, valentão, que persegue os outros, que bate, que agride, que xinga. Só que eu não conheço o contexto familiar dele, eu não sei o que ele passa na casa dele, só que eu não quero saber, o meu filho não tem nada a ver com isso. Eu crio os meus filhos da melhor maneira possível. Eu ensino os meus filhos todos os dias que eles têm que respeitar os outros. Então eu não vou admitir que outra pessoa desrespeite ele. Dentro do ambiente escolar, que deveria ser um ambiente de aprendizagem, um ambiente seguro. A escola tinha que ser um lugar onde meu filho se sente seguro. E não que eu levo meu filho 7 horas da manhã e ele entra tremendo hoje dentro da escola, chorando e pedindo assim, mãe, pelo amor de Deus, qualquer coisa você vem me buscar. Porque não é esse um ambiente que eu quero pro meu filho. E vocês não iam querer também. Então, antes de você julgar, escrever alguma coisa, falar alguma merda pra alguém numa situação como a minha, tenta se pôr no meu lugar e pensar, se fosse o meu filho, eu não ia admitir que isso acontecesse. O menino ameaçou meu filho, o menino ameaçou a mim, o menino precisa de 2, 3 pessoas pra segurarem ele. Parece um bicho. Ele parece um bicho. Ai, mas ele deve ter um contexto na família dele, disso, daquilo. Não quero saber, não é problema meu. Então, a escola que resolva, a família, o conselho tutelar, o psiquiatra dele, o médico, quem tiver que responder. Eu não sou responsável por esse menino, eu sou responsável pelo meu filho, estou preocupado com a segurança do meu filho. E não interessa o resto. Então, a escola tem a obrigação de garantir a segurança do meu filho e de todas as outras crianças que estão lá dentro. Porque hoje de manhã, quando eu tava lá, eu encontrei mais uma outra mãe lá e a gente conversou e ela, na hora, sacou do que eu tava falando, percebeu e falou, ele também já ameaçou meu filho, ele também já bateu no meu filho, ele já agrediu meu filho aqui dentro. Não é a primeira vez que ele faz isso. Então, não é a primeira, nem a segunda, nem a 10ª vez. Esse menino já foi expulso de outras instituições, ele já vem de outros lugares. Então, assim, gente... Isso não vai ficar assim.
Então eu já tô buscando os meios legais. Hoje de manhã já fui atrás, já tô fazendo o que me cabe enquanto mãe do meu filho e adulta. Que é óbvio que eu não vou fazer nada contra esse menino. Mas na justiça eu posso, contra a família, contra os responsáveis, até porque ele é um menor de idade, né? Então é isso. Queria contar pra vocês, agradecer o apoio de 99,9% das pessoas nesse vídeo, porque é muito desesperador e eu não vou esperar acontecer uma desgraça com o meu filho, como aconteceu com o menino lá na Praia Grande, que hoje essa mãe chora em cima do caixão desse filho, porque ninguém viu o que estava acontecendo com esse menino dentro da escola. Só que eu não vou esperar isso chegar nesse ponto, não. Tem uma coisa que me incomoda muito, assim, hoje em dia, que, por exemplo, tem um comentário aqui, ele com certeza é um psicopata. A gente hoje entrou numa fase de preferir acreditar que a pessoa tem qualquer tipo de questão do que entender que é um problema de criação. Então, a gente hoje dá diagnóstico pra tudo, o tempo inteiro, né? Eu fico brincando dizendo que você entra no TikTok, você sai com um diagnóstico de TDAH, depressão, autismo, você já sai com tudo, todos os diagnósticos. E é mais fácil a gente dizer que esse menino tem um problema, porque quando a gente fala que ele é psicopata, é uma coisa que ele não escolhe, né? Se ele tem algum tipo de transtorno, de sociopatia, etc., é uma coisa que nasceu com ele, então é isso, não sei o quê, só que na verdade não. A chance muito maior, pode ser que eles tenham alguma questão, pode. Agora, a chance muito maior é que seja uma família extremamente disfuncional, um pai, uma mãe ou um responsável que é agressivo dentro de casa e por isso essa criança aprende a ser dessa maneira. Então, é muito fácil a gente dar um diagnóstico pra criança e dizer que é um problema e aí buscar no psiquiatra um remedinho pra resolver o problema da criança. Mas na verdade o que a gente precisa é resolver o problema dos pais. Bom, gente, pra terminar, parte 3 e última, eu tomei as medidas cabíveis, acabei de receber uma ligação do Conselho Tutelar, onde a minha denúncia foi feita. Eu denunciei, sim, no Conselho Tutelar, eu fiz um boletim de ocorrência, eu procurei um advogado e já estou com respaldo da Justiça nesse momento, pra poder ver quais são os próximos passos. Tô ligando na escola, de hora em hora, porque eu tô com medo do meu filho lá. E aí eu quero saber se ele tá bem, se ele conseguiu comer, se ele tá seguro, né? E é isso. Tudo que eu podia fazer eu fiz. Hoje eu vou buscar ele mais cedo pra eu conseguir tirar ele mais rápido da escola, pra ele não ficar lá no pátio esperando e esse menino de repente fazer alguma coisa com ele. E é isso, gente. Obrigada pelo apoio, obrigada pelas mensagens de vocês, por compartilharem o vídeo. É muito triste saber que os nossos filhos dentro da escola não estão seguros, que essas coisas estão acontecendo por aí e que a gente possa proteger eles de alguma forma, né? Porque depois do que aconteceu com aquele menino na Praia Grande, a gente não pode simplesmente ignorar essas situações e deixar o pior acontecer, sabe? E como alguém que já passou por isso na infância, eu já fui professora, gente, por 10 anos. E eu sei o quanto esse tipo de comportamento, ele marca a vida de uma criança, sabe? Acaba com a autoestima de uma criança. Uma criança que sofre bullying, ela não consegue ficar bem, se recuperar, sabe? E pensando aqui agora, eu tenho me culpado também, porque já tinha uns dias que meu filho ficava inventando dor de barriga pra não ir pra escola, falando que não tava querendo ir, que não ia ter aula, quando na verdade tava acontecendo alguma coisa e ele não falou, porque ele ficou com medo, sabe? Mas é isso, eu já tomei todas as medidas que eu podia, judicialmente falando. Estou esperando uma posição da escola agora em relação à reunião com os responsáveis e com a direção pra poder saber como é que eu vou poder garantir a segurança do meu filho e, consequentemente, de outras crianças dentro da escola também. Ai, gente, muito difícil ser racional e querer um acordo nessas situações, né? É tipo assim, muito difícil. É isso, aquela era a última parte, aí ela respondeu mais algumas perguntas e mais na frente tem atualização sobre o que aconteceu, tá? Trocar o meu filho de escola não vai resolver o problema. Eu vou te dizer por quê. O problema não é o meu filho. O problema não é esse. O problema é o agressor. A culpa nunca é da vítima, entende isso? Então todo esse movimento que eu tô fazendo e eu continuo fazendo e eu não vou me calar até essa situação ser resolvida é pra proteger não só o meu filho, mas outras crianças que também estão em perigo lá por conta do comportamento desse menino. Então se alguém tem que tomar uma atitude e resolver esse problema, esse alguém é a escola e a família dele. Eu não tenho que tirar o meu filho da escola, colocar ele em outro lugar
para que esse menino se sinta confortável em perturbar e agredir outra pessoa. Eu não vou fazer isso. Não vou deixar ele num lugar confortável. O agressor nunca pode ficar num lugar confortável onde ele acha que ele pode fazer e acontecer. E aí quem tá sofrendo a agressão que vai se retirar. Não vai ser assim. Eu não só procurei a justiça, como eu fiz denúncia, eu procurei a justiça, eu registrei um boletim de ocorrência. E eu vou atrás da escola todos os dias, nem que seja a última coisa que eu faça. Mas eu vou falar com a escola todos os dias, eu vou solicitar reunião, eu vou atrás até essa situação ser resolvida. O meu filho nunca mais vai ser agredido, o meu filho não vai ser coagido, o meu filho não vai ficar nessa situação. Mas do mesmo jeito que eu não desejo isso pro meu filho, eu não desejo isso pros filhos das outras pessoas que também estão no mesmo lugar. Por esse motivo, não vou retirar o meu filho da escola. Porque isso não resolve o problema. Porque o meu filho pode até se retirar da escola, mas ele vai achar outra pessoa pra perturbar, pra agredir, pra ofender, pra coagir. Porque o problema é o comportamento dele, o problema não é o meu Como já fez, né? Como já relataram que esse menino faz. filho. Então não vou retirar o meu filho da escola, vou proteger ele de todas as formas e vou buscar na justiça os direitos do meu filho. E, consequentemente, vou acabar protegendo os filhos de outras pessoas também. Aí é isso, né, gente? Tirar da escola ensina a criança de que quando uma situação dessa acontece, ela precisa fugir, né? E a mãe, fazendo o que ela tá fazendo, acho que ensina o contrário. Ensina que a gente tem que enfrentar a mesma situação. Gente, que dia. Que dia que foi hoje. Foi um dia assim que eu fiquei preocupada, pensando no meu filho o dia inteiro. Falei nos comentários algumas coisas, o quanto algumas pessoas não têm muita noção, né, de nada, não entendem. Mas enfim, não vou me desgastar com isso. O importante é que eu sei que o meu filho merece respeito, merece estar em segurança. E sim, o garoto que bateu nele e vem agredindo ele é um agressor, sim, porque não tem outra palavra. E se vocês assistirem os outros vídeos, vocês vão entender o contexto. Ele não é um garoto assim que... Ai, ele tem problema, daí por isso que ele bate. Não, gente, nem laudo ele tem, sabe? Nada, nenhum diagnóstico, nada. Ele é os valentões, sabe? Um dos valentões da escola. Meu filho disse, inclusive, que ele anda com um grupo desses meninos valentão também, igual ele, que fica coagindo meninos e meninas. Xinga professor, adulto, criança, não quer saber, sabe aquela coisa? Enfim, todo mundo já conheceu alguém assim. E aí o meu filho, que é um menino bom, que é um menino tranquilo, que tá se sentindo ameaçado e coagido dessa forma, né? Então... Pra encerrar o assunto, depois eu atualizo vocês, mas já tomei as medidas cabíveis, já fiz denúncia no Conselho Tutelar, já solicitei reunião na escola, já denunciei na Secretaria de Educação, formalizei, inclusive, a denúncia, já fiz tudo que eu podia fazer, vou ficar de olho no meu filho, não vou trocar ele de escola, mas me mantenho de olho, vigilante, vou buscar ele hoje e vou ficar de olho, esperando ele sair. E é isso, gente. A gente que é mãe, a gente tem que botar a boca no trombone mesmo. Você não pode simplesmente ver o seu filho sofrer uma agressão e ficar quieta. E não falar nada e... vamos ver o que acontece. Não é bem por aí. A gente tem que se manter firme, cuidar dos nossos filhos, da segurança dos nossos filhos. Se tem outras pessoas que têm filhos e esses filhos têm algum tipo de transtorno, de problema, e eles são um problema, um perigo para a convivência com outras crianças, isso é responsabilidade dos outros pais e não meu. A minha responsabilidade, ela termina nos meus filhos, que eu tenho a mais absoluta consciência de que eu tenho responsabilidade sobre a educação dos meus filhos, sobre o comportamento dos meus filhos, e eu me preocupo muito com isso, tá? Quem me acompanha há muito tempo sabe muito bem sobre mim, como eu sou como mãe. Eu tenho 4 filhos e sempre deixei claro aqui em casa como regra que o respeito ao outro é uma exigência aqui dentro. Então, eu não vou admitir que alguém exponha o meu filho dessa forma e que ele fique indo para a escola se sentindo coagido, com medo, mal, porque outra pessoa resolveu ser má com ele. Não vou permitir isso, é só isso, tá bom? Obrigada pelo apoio, pelas mensagens, por tudo. Vocês são incríveis. E aí, parece que tivemos atualizações do caso. Tô aqui ansiosa pra saber o que aconteceu. É situação difícil, né, gente? Vamos combinar? Situação difícil, complicada, zero legal pra ninguém nessa situação. Difícil de resolver. Como que acontece? Expulsa a criança, não expulsa? Quero saber o que se deu. Sabe o que eu queria pontuar também, que eu acho que foi uma coisa que ficou meio implícito, né?
foi que quando eu cheguei lá na escola dele, ontem, que o amiguinho dele que falou que o meu filho tinha sido agredido, se não fosse o amiguinho dele me contar, gente, eu Ela não tava saberia. sabendo de nada. Ou o meu filho, né? Mesmo. Se Isso é não tivesse bizarro. falado igual das outras vezes, porque ele vem sofrendo agressão há muito tempo e não falou por medo. Porque o menino ameaçava ele se ele me contasse, entendeu? Então, esse menino, amiguinho dele, que, tipo, meio que denunciou, assim, que a situação tava acontecendo. Enquanto que a escola, que deveria fazer esse papel, porque na hora que aconteceu toda a confusão, que meu filho foi agredido, a escola tinha que ter me ligado. Vocês concordam comigo? A escola tinha que ter me ligado e falado, olha, mãe, aconteceu uma situação aqui, assim, assim, gostaria que você viesse até a escola, entendeu? Então, quando eu cheguei lá, quem solicitou pra falar com a coordenação? Fui eu. Eu fui investigar pra saber o que tinha acontecido com meu filho. Se não fosse eu topar com esse menino, amigo do meu filho, na porta, na hora da saída, Tava eu nem ia passando por isso saber. até hoje. E atualizações sobre o dia de hoje, eu fui buscar ele na escola. O menino faltou. Não foi. Enfim. Agora eu tô atrás pra ver como é que vai ser o andamento das coisas. Mas eu já adianto que eu não vou deixar barato. Esse assunto não acabou. Eu não vou deixar de continuar atrás, de falar com a direção. Já falei com a minha advogada. E estou assessorado com a advogada. Já fiz denúncia, já fiz tudo que eu tinha que fazer. E eu vou buscar por justiça pro meu filho até o fim. Porque eu não paro de pensar no menino lá da Praia Grande, o Carlos. E se alguém tivesse feito justiça por ele, se essa família tivesse, sei lá, sabido de alguma coisa, né? Isso não teria acabado desse jeito. Porque um monte de gente aí nos comentários falando, ai, mas ele não é um agressor, ele é só um menino, você também não tá pensando nele. Mas foram pessoas assim que mataram o Carlos, tá? Quando vocês pensarem em defender, lembra dele. Pensa nisso. Toda vez que vocês pensarem em defender, lembra do Carlos, do menino, um autista que perdeu a vida, que foi agredido por pessoas como esse menino aí que também estava agredindo meu filho. Ai, gente, é muita falta de consciência mínima. Alguém falar, ai, coitada da criança, mas ela é só uma criança, né? É verdade. Tá ali agredindo, mas aí ele não é agressor. É sim, gente. É sim. Lógico que a gente não vai tratar uma criança como sendo um adulto que faz isso, né? Um adulto que faz isso é punido. Uma criança que faz isso, a gente tem que olhar os pais, a gente tem que entender, a gente tem que fazer com que os pais se responsabilizem. Agora, acho que a gente tem que dar um nome a certas coisas, entendeu? Esse menino tá sendo agressor, sim. E não é o menino não bateu uma vez. Ele vem aterrorizando a vida de outro garoto, como faz com outros meninos. A gente não pode esquecer que quando a mãe foi lá questionar o garoto falou que a mãe ia morrer, pelo amor de Deus. Algo tá muito fora do limite nessa situação. Tem dias que eu penso assim, será que o poste agora tá mijando no cachorro? Como vocês sabem, eu fiz vários vídeos aqui, uma sequência de vídeos sobre essa situação, que o meu filho foi exposto na escola. E esse é o último vídeo que eu vou fazer sobre isso, tá bom? Porque eu acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar. E o resto agora é pra resolver aonde eu estou resolvendo, que é na justiça. Mas eu queria deixar algumas coisas bem claras aqui pra vocês, assim, tipo, transparente, como água. Primeira coisa... Tô nem aí pros comentários das pessoas, assim, de algumas pessoas, tá? Que são bem poucas. Ai, mas você deveria resolver isso direto com os pais. Você já tentou falar com os pais da criança? Ela tá Não, tentando gente, isso não é desde o função início. minha, é função da escola. Eu não tá vou tentando desde o início. bater lá na porta dos pais, que eu não sei nem onde esse menino mora. Eu não vou lá bater na casa de ninguém e falar assim, viu? Você pode, por favor, me explicar o seu histórico de vida, tá bom? Que eu Pra queria ver se eu aqui te dou uma entender por terapia. que seu filho mete a mão na cara do meu sem ele fazer nada. Então, assim, não é função minha. Isso não, eu não tô sendo paga pra isso. E ela tá indo atrás dos pais, ela já pediu reunião com os pais algumas vezes já, então assim, pelo amor de Deus, né? Não é ela que tem que pagar terapia pros pais, nem um mínimo de simancol. Eu tô fazendo a minha função de mãe, que é defender o meu filho. Em relação a ele, quem tem que resolver isso aí é a família dele e a escola. Eu não tenho nada a ver com isso. Segunda coisa, é porque você tá falando que os autistas são agressivos. Vamos só lembrar que a criança que tá dentro do espectro, que tá sendo agredida, é o meu filho? Vamos lembrar disso? Não é ele. Ele não tem laudo ainda de nada. Nada. Porque o que a escola me diz com todas as letras, ele é um menino que arruma muito problema, é um menino super agressivo, a família diz que tá investigando, diz que até dá remédio pra ele, mas não tem nenhum laudo conclusivo. Ponto final. Então, quem a gente sabe que tá dentro do espectro autista e que é uma criança maravilhosa, que nunca deu um tapa na cara de ninguém por causa disso, é o meu filho. A gente não tá falando de uma criança autista, de uma criança com TDAH, com TOD, com alguma coisa, que teve uma atitude assim. Porque a minha atitude teria sido muito diferente. Mas não é bem assim. Então você não tá aqui dentro da minha casa pra vir falar merda pra mim, não. Certo? Guarda a sua opinião na tua casa. Pra você aí. Porque se você tem um filho e o teu filho tá sendo exposto dentro da escola,
E a escola... Ai, gente, vamos combinar? Muito sangue de barata alguém chegar numa dessa, né? Muito sangue de barata, não deve ter filho. Eu que não tenho, já tô com ódio. Eu que não tenho, a gente já tem que se segurar pra não sair partindo de porrada. Teve uma pessoa que comentou aqui num comentário de um vídeo anterior falando assim, sabe o que eu fazia? Eu enfiava a porrada na mãe desse menino. E falava pra ela, toda vez que seu filho encostar no meu, eu vou enfiar a porrada em você. Que é isso, gente? É a situação? É a solução? Não é. Mas quantos dias mais esse garoto vai ter que passar de agressão, de perseguição, pra alguém tomar uma atitude? Não teve a cara de mandar uma mensagem pra você na hora que teu filho levou um chute dentro da sala de aula? Então a escola tá sendo omissa e tá errada. Porque nem suspensão deu pra esse menino. Então antes de você escrever alguma coisa pra mim, porque você deveria fazer isso, você deveria... O que eu deveria fazer, eu sei. E eu já fiz. Que foi procurar as medidas cabíveis dentro da lei pra resolver, tá bom? Aquele vídeo que eu fiz muito puta das minhas calças, naquele dia, eu tava bem nervosa, mas eu não retiro nada do que eu disse. Eu jamais vou fazer absolutamente nada com uma criança, até porque se esse menino é problemático, se ele tem um monte de problema, quem tem que resolver isso é a família dele. Eu vou defender o meu filho dentro da lei. E é exatamente o que eu tô fazendo. Certo? Então antes de vocês virem escrever pra mim, porque isso, porque aquilo, guarda a opinião que você tem aí na tua casa, sabe por quê? Porque o dia que você tiver um filho, que o seu filho chegar em casa... Pega a tua opinião, escreve num papel, dobra assim, bem dobradinho, enfia tudo no teu cu. Chorando, falando que apanhou, que pelo amor de Deus você pode trocar ele de escola, aí a gente conversa. Até lá, eu tô nem aí pra sua opinião, guarda pra você. Outra coisa... É muito fácil ficar falando que, porque você não deveria fazer vídeo, porque você é isso, porque você é aquilo, quando não foi você que estava dentro da situação, tá? É muito fácil. É super tranquilo você julgar outra mãe quando você não tem um filho. É super tranquilo você julgar alguém que nunca passou por isso. Eu fui uma criança que passei por muito bullying e muita gente nos comentários daquele vídeo também. As crianças que sofrem agressão, isso pode acarretar problemas pro resto da vida. Problemas de autoestima. Eu recebi inúmeras mensagens de mães com filhos que se automutilam em casa, hoje adolescentes, pelas coisas que passaram. E semana passada, vale lembrar que a gente teve um menino que foi enterrado por causa disso. Tá? Então ao invés de você vir escrever pra mim que você tá exagerando, porque a família do menino deveria te processar. Vai me processar pelo quê? Eu não expus o nome do menino, eu não expus o nome da... A veia saltada do ódio na testa. O ódio da mãe. A mãe leoa que tá quase... A veia tá quase levantando pra enfiar porrada nos pais dessa criança. Escola eu não expus absolutamente nada. Eu expus uma situação com o meu filho. Se você achou que tá errado ou não, problema é seu. Eu tô nem aí, por que você acha? Não perguntei. Antes que vocês venham escrever coisa pra mim, pensa. Se coloca no meu lugar um pouquinho. Hoje meu filho foi de novo pra escola. Eu não sei se ele vai ficar bem hoje, se aquele menino não vai perseguir ele hoje. Porque ontem ele faltou, mas hoje pode ser que ele vá. Então bota a mão na consciência um pouco e pensa. Antes de você vir falar merda pra mim, porque vocês não me conhecem. Eu sou a pessoa que mais levanta bandeira em relação a isso. Eu sei que meu filho é autista há muito tempo. Tá? Então não vem com esse papinho pra cima de mim não, porque eu vou continuar lutando pelo meu filho e pela segurança de outras crianças também. Gente, se tem uma coisa que eu aprendi na internet, eu botei na minha cabeça que se eu colocar qualquer tipo de opinião na internet, todas as opiniões possíveis, das mais sensatas, as mais absurdas, vão aparecer. Ainda mais se o vídeo for bem e entregar pra muita gente, vão aparecer das opiniões mais absurdas até as mais sensatas. E aí a partir disso eu já tento me irritar muito, mas às vezes é difícil, viu? Às vezes eu posto uns vídeos aqui no YouTube que eu vejo uns comentários que eu falo, não é possível que essa pessoa tá comentando isso. Gente, peraí. Tava vendo aqui as DMs que eu tô recebendo, mensagem e tal. O vídeo tomou proporções Ai, que ódio. Que ódio. Só de ler o título do vídeo já me dá ódio. inimagináveis. Lá na Rede Vizinha, então, vocês não têm noção. Mas, de qualquer forma, eu vim agradecer o apoio e o carinho de todo mundo. Porque eu tenho recebido muitas mensagens legais de muitos pais, assim, que já passaram por situações parecidas ou até piores do que a do meu filho, me mandando mensagem. E sabe o que eu tava pensando aqui? Eu fiquei pensando sobre por que esse assunto inflamou tanto, né? Tipo assim, porque bullying é uma coisa que a gente fala disso há muito tempo. Mas por que meu vídeo inflamou tanto agora, né? E levantou essa questão? Eu acho que associou um pouco ao que aconteceu semana passada com aquele menino na Praia Grande.
mas também porque muita gente se identificou, gente, isso é triste. O que eu recebi de mensagem de pessoas falando sobre a própria história de vida, de bullying que já sofreu e de coisas que já passou, sabe? Me fez lembrar de mim também. Quando eu era criança... Sabe uma coisa que me dá ódio nesse papo? De tipo assim... Ai, eu passei bullying na escola e cresci bem. Cresci um adulto funcional. Pelo visto, não. Porque essas crianças que sofreram bullying, que ninguém fez nada, porque na época delas não tinha isso, que hoje são pais que infernizam a porra da vida da escola. Tem esse tipo de filho que vai pra escola bater nos outros. Sabe aquele meme do meu filho nunca tomou vacina e tá normal? É isso aqui que acontece. Ai, no meu tempo não tinha nada, todo mundo cresceu. E aí tu virou um adulto depressivo, ansioso, cheio de merda, achando que tem que... Eu vou nem entrar nesse assunto. Que ódio. Criança, eu era muito magrelinha. Muito magrelinha. E eu, direto, recebia ameaça pra apanhar mesmo. Tinha um grupo de meninas na escola que eu estudava que elas me odiavam. E assim, sem motivo. Então eu ia pra fila pegar comida, eu estudava na escola pública, elas me empurravam. Eu ia pro banheiro, elas me coagiam lá dentro. E aí ficavam de ameaça, sabe? Até que a minha mãe foi lá e teve uma atitude parecida com a minha e me defendeu. E aí não voltou a acontecer. Mas assim, o meu irmão sofreu muito. E com meu irmão foi muito mais pesado. Então, eu acho que esse assunto inflamou, mas remeteu muitas pessoas ao passado delas, sabe? E aí... Como não, né, gente? Tipo assim, eu sou uma pessoa que sofri tanto bullying na escola, e eu acho que até já a gente dá o nome de bullying, mas na verdade, no final das contas, é agressão mesmo, que eu tenho pouquíssima memória da minha infância. Pouquíssima. Então, assim, eu não consigo, e eu tenho certeza que em algum momento o meu cérebro simplesmente resolveu apagar as minhas memórias pra não precisar lembrar daquilo. Eu tenho pouquíssima memória. Das poucas vezes que eu lembro de ser perseguida no recreio, de me ameaçarem me bater, de me ameaçarem me matar. Eu lembro até hoje que eu tive uma viagem junto com a escola pra um sítio, e aí nesse sítio eu tive que correr o sítio inteiro porque vinham atrás de mim com pau pra tentando me enfiar a porrada. Isso assim, escola particular, tá, gente? No dia da minha formatura, quando eu levantei pra pegar o meu diploma, as pessoas começavam a me xingar na frente dos meus pais, na frente de todos os pais, pra vocês verem que esses garotos que já eram bem grandes na época, não tinham nem vergonha de ser babaca na frente dos pais, porque imagina uma plateia cheia de pais, e aí as pessoas que estavam lá junto comigo pra se formarem, quando eu levanto pra pegar o canudo, começa a me xingar em coro de viadinho. E sabe o que é mais doido? Muitos anos depois, eu encontrei com um desses meninos e ele veio me pedir desculpa, dizendo o quanto ele era idiota naquela época. Quer dizer, ele reconheceu depois o quanto ele era babaca e o quanto eles me perseguiam. E assim, sei lá o cacete, porque eu acho que eu sei bem como que isso me afetou. Mas sei lá o quanto isso me afetou tão profundamente que eu tive anos e anos de tentar resolver situações da minha cabeça pra ter que passar por isso. Então ninguém tem que passar por isso, gente. Desculpa. E aí tem aquela ideia, né? Essas coisas no meu tempo não existiam. Existia sim. Só que hoje a gente tem a internet, que dá muito mais visibilidade para esses temas. E que bom que ela dá, né? Porque antigamente essas coisas ficavam no boca a boca, no Diz Que Me Disse, na confusão na porta da escola, né? Essa geração nunca vai saber o que eram aqueles grupos que se juntavam, tipo, vou te bater na saída. Vocês acham que isso aí era o quê? Chacota. Sabe o que é mais doido? Isso é tão cruel porque isso cria uma lógica dentro da escola que ou você é o agredido ou você é o agressor. Não tem como você ficar em cima do muro. Então você percebe, ainda mais quando os meninos vão crescendo, que quando começa a se formar esse grupo da agressão, a criança ela se sente obrigada a estar num lado ou estar no outro. Ou ela vai apanhar ou ela vai precisar se tornar o agressor. Então uma criança que às vezes nem tava ali nessa história começa a se tornar agressor para se defender. Sabe? Empurrão, enfim. Comentem aqui, adultos, se vocês já passaram por essa situação quando vocês eram crianças e como foi isso pra vocês. De que forma isso impactou na vida de vocês. Eu fui muito zoada a vida inteira, porque meu cabelo não é liso, né? Eu faço progressivo e tal, meu cabelo é cacheado. E eu fui muito zoada a vida inteira e isso impactou de alguma forma em mim. Tipo, eu aliso o cabelo até hoje, eu tenho, 35 anos. Mas não só isso, porque isso é, uma coisa boba, mas outras coisas também, sabe? Eu tenho amigas que me mandaram mensagem pessoal no WhatsApp, contando dos filhos, crianças que estão acima do peso e tal, e que sofrem até hoje, assim, sabe? Enfim, obrigada de novo pelo apoio. E me conta aqui nos comentários como que isso impactou você de alguma forma, se você já passou por isso e como foi isso pra você.
Eu voltei para dar atualizações para vocês sobre o caso de bullying que meu filho vinha sofrendo. Existiu uma reunião com a escola e eu preciso contar dessa palhaçada para vocês. Bom, ontem, eu, depois de muito insistir, Já tô até com medo, cara, porque ela tá chamando a reunião de palhaçada. consegui uma reunião com a escola do meu filho. Fui lá fazer essa reunião. Participei dessa reunião. Nessa reunião estavam muitas pessoas, não tava só, tipo, direção e coordenação. Convocaram gente da Secretaria da Educação, alguém que é responsável por não sei o que lá. Enfim, gente, tinham umas 7 pessoas na sala e eu. A reunião começou com uma passação de pano bizarra e tosca da escola na cabeça do menino que agrediu meu filho. Eu escutei coisas assim absurdas, eu não consigo contar pra vocês na íntegra, porque foram tantas coisas ridículas, mas eu posso dizer pra vocês que uma das coisas mais absurdas que eu escutei nessa reunião, primeiro, uma pessoa da Secretaria da Educação disse que ele possuía um laudo com um diagnóstico, por isso que ele tava, tipo, tendo esse comportamento com meu filho, enquanto que uma funcionária da escola disse que não, ele não tem um laudo, ele tem um laudo de investigação. Se você está investigando o diagnóstico, isso significa que laudo você não tem, não é mesmo? Bom, e aí a escola informou que ele não tinha laudo nenhum e ficou esse tipo disso que me disse, sabe? Eu fiquei pensando assim depois, vocês nem combinaram que vocês iam falar antes da reunião? Depois disso, negaram que meu filho tinha sido agredido. Sim, a pessoa da Secretaria da Educação falou, não, mas ele foi mesmo agredido? Mas vocês chegaram a perguntar pro garoto que agrediu o que foi que aconteceu? Tipo assim, querendo justificar o injustificável. Beleza, até aí ok. Passou disso, a escola respondeu que o menino falou que não teve motivo. Tipo assim, eu bati porque eu quis. E aí, por outro lado, ela defendendo o tempo todo. Que maluquice. Uma pessoa diz que tem laudo, a outra diz que não tem. Aí depois ela fala, mas será que foi agredido mesmo? Aí depois a escola até já conversou com o garoto e o garoto já falou que bateu mesmo porque queria. Que maluquice do caralho. Todo que olha, ele é uma criança neuroatípica. Eu falei, tá, qual é o diagnóstico dele? Sabe o que ela me respondeu? Eu não tenho obrigação de te dizer. Não tem obrigação de me dizer. Você tem obrigação de me dizer por que meu filho foi agredido aqui, querida. Aí começaram a negar que ele tinha sido agredido. Aí eu falei, então vamos pegar a imagem da câmera de segurança da sala e vamos ver quem é que tá falando a verdade. Aí já mudaram de assunto. Depois ficou esse disse que não me disse, ela batendo boca comigo. A escola meio quieta, mas a representante lá da Cara, ou esse menino tem costas quentes, ou o pai e a mãe devem patrocinar a escola. Porque assim, não é possível. É isso, né? Ai. Olha a situação. E aí eu acho que tem um espelhamento nessa história que é, vamos coagir a mãe do menino que tá sendo agredido, porque eu acho que se o menino tá sendo agredido, a mãe também acho que vai ser. Então vamos coagir ela aqui, vamos colocar 15 pessoas aqui pra dizer que ela é maluca, pra ela calar a boca dela e pra ela parar de falar. Secretaria de Educação, tipo, grandona querendo defender, não sei o quê. Aí, gente, vem a pior parte, que foi ela falando que o menino tem todo o respaldo da família. E eu descobrindo depois, quer dizer, eu já sabia, né? Hoje eu só confirmei, porque vai ter parte 2 desse vídeo aqui. Que ele não tem respaldo de família nenhuma, gente. No final das contas, essa reunião hoje virou uma notificação da escola no conselho tutelar. Que família? Eu perguntei pra ela, que família? Porque a família do menino sequer tava lá nessa reunião, gente. Só tava eu, 7 pessoas contra mim e eu. Foi isso que aconteceu. Basicamente, eu falei que eu não ia me calar, que eu não ia ficar quieta, que eu não ia simplesmente falar, tá bom, então, tudo bem, fazer o quê? Aí tinha uma outra abençoada lá, é coisa de criança, você tem que entender que nós estamos falando de 2 crianças. Falei, nós estamos falando de 2 crianças, de uma que respeita os outros e de outra que me ameaçou de morte. Então a gente tá falando de 2 crianças, uma que bate e uma que apanha. São essas 2 crianças que a gente tá falando. Aí falaram do meu vídeo, que o seu vídeo teve uma repercussão porque você falou do menino, porque você devia medir as suas palavras. Não vou medir as minhas palavras. O meu filho tava apanhando, sim. O meu filho estava sendo perseguido. E uma delas disse pra mim, não é perseguição. Então é o quê? Meu filho não conseguir sentar pra almoçar, não é perseguição? É o quê, então? Qual a outra palavra que você me fala? Porque eu gostaria de saber. Enfim, gente, a reunião foi ridícula. A coordenadora tinha me falado, aquele dia que eu gravei o vídeo, que eu saí de lá nervosa, que ela tinha me falado que o menino era agressivo. Ela falou sim, e eu vou reiterar aqui. Você falou sim, que ele era agressivo e que precisava de 2, 3 pessoas pra segurar ele. Gente, ela falou na minha cara que não falou. Ela falou, não, eu não falei isso. Véi, eu não falei. Gente, você falou muito mais. Aliás, ela falou muito mais sobre ele, tá? Eu sei que a família dele não dá todo esse suporte que ela falou, porque a coordenadora já tinha cantado essa bola pra mim. Aí, na hora lá, a representante da Secretaria da Educação ficou tentando sustentar uma mentira. E hoje, eu voltei lá, gente, pois eu voltei lá hoje, tá? Vocês acharam que eu deixei quieto? Aí, eles, na reunião, me deram milhares de justificativas infundadas
A outra ficou negando que falou, que disse que não me disse, eu não falei, mas falou. E no final, eles me deram a sugestão, tipo assim, ó, a gente não vai expulsar o menino, porque segundo a menina da Secretaria de Educação, mas você acha que isso é motivo pra expulsão compulsória? Eu falei, eu acho. Só que ela falou que não vai. Aí depois ficaram negando que meu filho tinha sido agredido. Engraçado, né? O meu filho não foi agredido, não aconteceu nada e o menino tomou uma suspensão de 5 dias. Por que, então, se ele não fez nada? O alecrim, um doce de criança daquele, que olha pra um adulto e fala, eu vou matar você também. Um amor de criança, né? Foi suspenso e aí ficou até aí. Um disse que me disse, ele tem laudo sim, eu perguntando qual é o diagnóstico, ela falou que ela não era obrigada a me falar, enfim. Ficou por isso. Só que eu falei, não vai ficar assim. Eu vou voltar lá hoje. Porque ontem eu saí tão nervosa de lá que eu falei, eu vou tirar meu filho daqui. E aí hoje eu voltei lá e eu vou fazer um outro vídeo pra contar pra vocês qual foi o desfecho, porque teve um desfecho essa história. Ai, Jesus! Vamos lá. Parte 2 do bullying que meu filho vinha sofrendo e da pós-reunião e resoluções aí de coisas que eu consegui. Bom, saí daquela reunião patética que eu escutei, coisas assim... Eu cheguei a ouvir que o meu filho tava sendo agredido porque o colega tinha ciúme dele, porque eles já foram amigos, então o menino gostava tanto do meu filho que ele acabava não suportando ver meu filho dando atenção pra outras crianças. Bom, a gente vê muito relacionamento assim, né? Que o cara simplesmente, a namorada, porque ele não aguenta ver ela vivendo, né? Normal, Exatamente. ciúme normal. Toda criança é assim. Quando ela gosta de outra criança, se a criança for tua amiga, ela senta a mão na criança. Normal. Eu acho que ele gosta de muitas crianças, né? Porque ele anda sentando a mão em várias. Sim. Enfim, escutei esses absurdos. Depois a outra pedindo pra eu ponderar minhas palavras e não gravar vídeo. Mulher, por que você não gravou essa reunião? Mas devia ter só gravado a reunião e botado no TikTok. A monetização que não ia ser. A outra falando que ele tem suporte de uma família que sequer apareceu na reunião. Enfim, né? Passação de pano o tempo todo, porque a escola tenta se blindar de qualquer jeito. Bom, gente, passado isso, eu cheguei em casa muito nervosa. Eu falei, gente, não vai ficar assim. Não vai ficar assim. Se a escola achou que eu não ia voltar lá, se a escola achou que eu não ia insistir, se a escola achou que eu não ia até o fim, eu vou até o fim. Voltei lá hoje, de manhã. Às 7 horas da manhã eu tava lá, falei, quero falar de novo com o responsável aí. Ah, ela não pode te atender agora. Eu falei, eu não quero saber. Não quero saber. Vou falar. Aí chamou a pessoa veio falar comigo. E, gente, basicamente... Até agora os pais desse garoto não apareceram. Só constatei o que eu já sabia, né? Que não, o menino não tem suporte da família nenhuma, não é a primeira vez que tem reclamação sobre o comportamento dele. Eu não sou a primeira mãe, nem a segunda, nem a 10ª que vai lá reclamar. A escola notificou o conselho tutelar. Eu falei, precisou acontecer tudo isso pra vocês notificarem o conselho de que claramente tem alguma coisa muito errada com esse menino em casa. Precisou, gente. Capaz que toda essa repercussão aí, capaz que eu salvei essa criança, sabe? Pensando assim por esse lado. A escola notificou o conselho, me pediu desculpa, agradeceu o voto de confiança. Eu falei, não. Voto de confiança não. Vamos lá, vamos às coisas práticas aqui. Eu acionei um advogado e a gente vai entrar com uma medida protetiva pro meu filho. Sim. Eu fiz boletim de ocorrência, eu também fiz notificação no conselho tutelar, inclusive hoje eu vou ligar lá pra reafirmar a minha denúncia e pedir uma posição do conselho, porque eu quero saber se isso foi realmente feito. Vou ligar de novo na Secretaria de Educação e dessa vez eu vou reportar o comportamento dessa pessoa que foi lá representar nessa reunião, porque ela teve falas muito problemáticas, eu não vou ficar quieta. E aí eu falei, meu filho vai ter uma medida protetiva e eu exijo que esse menino seja retirado da sala dele e vá pra outra sala. Já que vocês não podem expulsar ele, porque é o que eu queria, mas não vão fazer, porque já deixaram claro que não vão. Falei, então eu quero ele em outra sala. Pode pôr em outra sala. Na sala do meu filho, ele não vai ficar. Aí elas falaram, não, fique tranquila, a gente já fez a transferência dele. Quando ele voltar da suspensão essa, né, que ele não fez nada, né, por isso que ele foi suspenso. Ele vai já pra outra turma. Eu falei, ok. Além disso, vocês vão ter que cumprir essa medida protetiva e manter esse menino longe do meu filho. Assim, longe. Redobrem o cuidado. Não quero ele perto do meu filho, eu não quero ele falando, eu não quero ele olhando pro meu filho. Eu não quero que o meu filho tenha contato nenhum com ele. Outra coisa, qualquer coisa que acontecer aqui, não importa se machucou o meu filho, não importa se ele... Não importa. Aconteceu uma situação em que o meu filho está desconfortável, eu quero ser notificada imediatamente na hora que acontecer. Liga no meu telefone e fala, compareça na escola porque o seu filho não está bem. Não interessa o motivo. O meu filho, eu soube ontem pelo professor que estava lá defendendo o meu filho, que era um dos únicos que estava lá do meu lado, que esse menino ficou perseguindo o meu filho
fazendo sinal assim que ia bater nele, ameaçando o meu filho. E o meu filho foi chorar nos braços desse professor. Tipo assim, me protege porque ele quer me bater. Não para nunca. E eu só fiquei sabendo disso ontem. Então, se E a isso não é escola perseguição, passou o pano. queridas, eu queria saber o que que é. Porque a abençoada lá, a fadinha das crianças, ficou falando, ai, você tem que se acalmar, estamos falando de 2 crianças. É, uma que bate e outra que apanha. Então, falei, qualquer situação desconfortável eu exijo, eu não quero, eu exijo que eu seja notificada pra estar aqui, ó, do lado do meu filho. E se acontecer mais uma vez, é bom que a escola saiba que o vídeo que eu fiz no TikTok foi pouco perto do que eu vou fazer da próxima vez, porque eu vou baixar com a polícia lá, eu vou fazer um escândalo, eu vou chamar a televisão local. Olha, gente, eu vou parar na página da Choquei, mas eu não vou deixar isso quieto. E no final das contas, eu espero, do fundo do meu coração, que todos os vídeos que eu fiz, que toda a repercussão que teve em todas as páginas que foi parar, que de alguma forma, esse conteúdo que eu criei aqui, que ele tenha dado voz para outras famílias não se calarem como eu não me calei. Para que crianças que talvez estejam assistindo isso aqui, se você tá sofrendo bullying na escola, avisa sua mãe e seu pai, pede socorro, não fique quieto. E que todos vocês, infratores que fazem isso, que vocês sejam punidos. Porque eu achei que a punição que esse menino levou foi até leve. Foi só uma suspensão e uma troca mais uma vez de sala, né? Porque mais uma vez esse menino tá tendo uma resolução aí, tá? Tá tomando medicação, aí ontem a mulher da secretaria... ele toma remédio de tarde, aí ficou aquele climão. Não toma. Tipo assim, a gente tá tentando falar com a família. Sabe? Enfim, ficou claro, transparente como água que eu estou certa, eu estou lutando pelos direitos do meu filho, que também é uma criança autista e que merece respeito. Basicamente foi isso, família. Acho que venci por hora, mas ainda vou dar andamento com esse negócio da medida protetiva e vou ficar de olho no meu filho, aqui ou em qualquer lugar que ele esteja, porque com os meus filhos... Ai, gente, é isso, né? Então, como pudemos perceber, para que esse bullying aconteça, existe uma conivência geral na situação. Não é só a criança, aí é os pais que nem apareceram nessa situação inteira, os pais não apareceram. E a escola, que resolveu montar um teatro, um circo, para proteger o menino e não a criança que tá apanhando. Então você vê, né? Do início do vídeo eu já tava falando, a escola às vezes não consegue fazer as coisas, a escola às vezes não consegue intervir, mas que é responsabilidade da escola. Aqui fica bem claro que é além da responsabilidade da escola. Porque a escola ela deveria estar minimamente tentando fazer essa situação ser resolvida, mas a escolha da escola foi tentar silenciar a mãe. Fazer com que a mãe ache que é uma coisa de criança. Que é normal a criança ser perseguida e apanhar. No meu cu não, chupacu. Beijo. Se inscreve no canal. Obrigado.